Olá, tudo bem? Seja muitíssimo bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Aqui eu ensino profissionais insatisfeitos a trabalharem com o que ama. Então, o meu nome é Annelise Yamaguchi, eu sou especialista em transição de carreira, eu também sou mentora da Gallup, uma referência mundial em desenvolvimento profissional. Então, o tema de hoje é sensacional também. Ele é muito relacionado ao que nós falamos anteriormente, que são talentos e pontos fortes. Então, o tema de hoje é: quanto mais rápido, quanto mais você entender isso que eu vou te explicar agora, mais rápido você vai conseguir trabalhar com o que você ama. Olha, gente, se vocês que estão entrando aqui agora, muitíssimo bem-vindos e bem-vindas. E eu vou responder todas as perguntas no final dessa live. E para quem está entrando aqui, não me segue ainda nas minhas redes sociais, tanto no YouTube, no Instagram, aqui no Instagram, no Facebook. Gostaria muitíssimo que vocês seguissem, porque todos os dias nós postamos vídeos, posts, para realmente te ajudar a trabalhar com o que você realmente ama, porque sim, isso realmente é possível. A gente vai explicar em várias lives, eu estou explicando nessas várias lives como que isso é possível e então eu vou responder as outras perguntas depois no final, tá bom? Então assim, me deixe um like e também se inscreva no meu canal para você receber todas essas notificações, combinado? Então vamos ao nosso assunto. O que a gente vai falar desse nosso assunto aqui? A gente vai falar de novo, que assim, se você está com mais de 40, já completou 40 anos ou mais, você não descobriu ainda que você gosta, que faz os seus olhos brilharem, que assim, que você realmente ama de paixão. E um outro ponto você quer fazer um trabalho que a maior parte do tempo você esteja sentindo prazer, estejam conectados com os seus valores, com as suas crenças, com seus pontos de prazer. Então eu quero que você se reconecte com a sua essência, com o seu eu verdadeiro, para você poder conseguir encontrar esses pontos de prazeres no trabalho. E a gente vai entender o que são esses pontos de prazeres primeiramente. E então, assim, feche todas as abas. Se você está num lugar onde você tem muito barulho ou que você não consiga se concentrar, eu peço que, por favor, você vá para um lugar mais silencioso. Pegue o seu caderninho de anotação. Todas as lives que eu faço, eu quero muito que vocês pensem, escrevam e anotem os seus pensamentos, as suas situações, os seus sentimentos com relação ao seu trabalho nesse momento, para a gente poder entender um pouquinho mais qual é o problema, na verdade. Quando a gente consegue entender o problema, a gente consegue resolver melhor. Então, assim, todas essas lives é uma forma de ajudar você a organizar, estruturar um pouquinho as suas ideias com relação ao trabalho, tá bom? Então, assim, a gente tem uma contradição na nossa sociedade, os nossos pais, os nossos irmãos, a nossa família, que assim, todo mundo fala pra gente que tem trabalhos gratificantes, trabalhos sensacionais para serem feitos, mas não nos prepara para a gente descobrir as nossas aptidões, os nossos gostos, os nossos pontos de prazeres, a nossa satisfação, os nossos talentos. Então, existe um trabalho aqui que parece que é satisfatório, que é bastante interessante, mas como é que eu descubro isso? Como é que eu faço essa conexão que a gente não é educado, que esse é o problema aqui que a gente vai falar? Então, o trabalho, ele pode ser agradável, mas raramente nós somos estimulados a encontrar e analisar o que pode ser o ponto de prazer específico, ou quais pontos, porque nós somos complexos, né? Eu posso gostar de uma coisa mais, alguma outra coisa menos, alguma outra coisa eu posso detestar e não ser boa para fazer isso ou aquilo. Então, só que a gente não foi educado para. Então, todas essas lives que eu estou fazendo aqui agora é para você focar a atenção nessa pessoa que está aqui em frente do celular, que tá me vendo aqui agora, que não é focar no outro, é focar na gente, em nós mesmas, combinado? Então, por exemplo, assim, a gente acredita que, por exemplo, ser médico, ser advogado, ser dentistas é muito interessante e muito satisfatório. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica com vergonha, a gente fica constrangido de procurar se esses trabalhos são as fontes realmente de prazeres, as minhas, de prazeres para mim.
E aí, é por isso que a gente tá nesse trabalho que provavelmente você pode até ter uma estabilidade, mas não encontra essa satisfação. E aí a gente nem foi educado e a gente não pensa que é preciso encontrar um trabalho e que tenha satisfação e eu estar aqui. Parece que são três coisas desconectas, né? E ao contrário, porque tem essa desconexão com o eu, com o prazer e com o trabalho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai juntar tudo isso para a gente entender quais esses pontos de prazer e satisfação que um trabalho pode oferecer. E sim, um trabalho pode realmente sim oferecer esses pontos de prazeres. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor. Então, assim, por exemplo, tem alguns trabalhos que eles oferecem alta gratificação e outras não. E que essa autogratificação, ela pode ser interpretada de várias formas. Ela pode ser interpretada em questões de financeiras, em questões de prazeres pessoais. Então, a gente vai ter que entender esses prazeres. E aqui o que eu quero entender também, a gente precisa entender o que eu quero para mim e quem sou eu. Afinal, quem que sou eu? Acho que é uma pergunta que a gente vai ter assim digamos, pro resto da vida, né? Mas se a gente também não começar, a gente também nunca vai descobrir que é um trabalho, é um processo que eu gostaria muito de começar aqui com você. Então, é muito raro, né, a gente poder analisar um trabalho e buscar esses pontos de prazer, investigar que diferentes funções que têm diferentes pontos de prazeres para mim e não para o seu tio, não para sua mãe, não para alguém externo, e sim para mim. Então, assim, de modo geral, a gente compreende bem o que os outros fazem, ou de repente pensa que entende, mas não tanto o que há de bom nessas determinadas profissões que essas pessoas fazem, e de repente nem a gente mesmo, né? Então por isso que eu acho muito importante que você tente combinar o que você gosta com esse gosto profissional. Sabe aquele gosto quando a gente tem o gosto pela comida, o gosto pelo passear, o gosto vários outros tipos de gosto, mas a gente tem o gosto profissional. O que o trabalho pode dar essa satisfação, que eu tenho certeza mais que absoluta que é possível, sim. Então, e aí eu queria que você entendesse assim, por que ainda nós não encontramos um trabalho que a gente proporciona realmente prazer pra gente. Porque primeiro, a gente não foi educado para ter uma intersecção, uma conexão entre o trabalho e você. O trabalho é o trabalho, você são coisas desconexas. Então, tudo que acontece no trabalho ou em nome do trabalho, a gente tem que aceitar, a gente tem que aguentar, porque é assim mesmo, não tem jeito. E tem jeito sim, porque se você está com mais de 40 anos, se você tá já está com 50 anos, ou está, independentemente da idade, você já está trabalhando mais de 10 anos numa empresa, numa profissão, e está com esse nível de satisfação, é bem provável que você foi aguentando. E eu acredito sinceramente que a gente não precisa aguentar, mas a gente pode ter esse entendimento maior do que eu quero. Porque às vezes quando a gente fica querendo fazer tentando aguentar, tentando suportar o trabalho, eu diria que assim, até uma falta de autorrespeito com nós mesmas. Por quê? A gente está fazendo algo que pode ser importante, mas é importante para o outro, mas necessariamente não é importante para mim. Eu não sinto tanto prazer e satisfação no que eu faço, e acordar todos os dias é quase que um sacrifício muito grande. Ir para o trabalho é muito sacrificante, estar no trabalho é muito sacrificante. Então, assim, eu não estou dizendo aqui que você não faça um bom trabalho. Agora, eu tenho certeza que se você é um profissional, você faz o seu trabalho com bastante esforço, com bastante determinação, mas não é o que te preenche o coração. Então, a gente vai fazer essa conexão, né, do trabalho e o prazer. E uma outra coisa, assim, que eu acho que, assim, se você, por exemplo, está com alguns tipos de sintomas psicossomáticos, por exemplo, com insônia, com dores de cabeça, com algum tipo de dor emocional ou física, que ela pode estar muito relacionada ao trabalho que você está fazendo agora, que é um sintomas de que o prazer, a satisfação, ela não está junto com o seu trabalho. Então é interessante ver essas insatisfações nesse momento. E uma outra coisa também que eu acho que é muito interessante a gente entender, que como a gente sabe que existem profissões gratificantes, mas não nos educaram a entender que
Quais são os meus talentos? O que realmente eu gosto? Focar em mim primeiro e depois na profissão, porque foi o contrário, né? Você focou no externo, na estabilidade financeira, na estabilidade no trabalho e depois focou em você. E olha, gente, eu não estou fazendo apologia a não ter estabilidade no trabalho e ter uma vida financeira. Eu acho que isso é muito, muito importante, porque todos nós aqui, nós podemos chegar à conclusão que todos nós queremos qualidade de vida. Qualidade de vida, sim, é ter ganhos financeiros, isso é muito importante para a nossa vida. Agora, eles precisam estar conectos, tem que ter um pouco de balanço, que tem que ter um pouco de equilíbrio com o trabalho que eu faço, com essa estabilidade emocional, com essa estabilidade financeira, com essa estabilidade no trabalho em si. Então, isto é, fazendo o que eu gosto, fazendo o que eu sou boa em fazer e que o mundo tem que me pagar, que são 3 variáveis que eu explico aqui, que eu falo bastante aqui para vocês. E por que que encontrar esses pontos de prazer é tão importante assim? Porque assim, a gente passa a maior parte do nosso tempo direta e indiretamente ligada ao trabalho. Diretamente porque assim, se você é um profissional de meio de carreira, você provavelmente deve estar a 8 a 10 horas conectada com o seu trabalho. Você volta para casa, tem um problema, você ainda está utilizando das suas horas de descanso conectada com o trabalho. Então eu digo que direta e indiretamente a gente tem 10 a 11 horas por dia conectada com o trabalho. Então por isso que é muito difícil a gente ter satisfação no pessoal se o nosso trabalho ele nos traz tanta insatisfação, porque o que a gente é e o que a gente faz é muito difícil de a gente desconectar. E por que tem essa desconexão que eu digo que eu acho que você está insatisfeita e frustrada nesse momento? Então, quando você é advogado, você é dentista, ou você só está dentista, ou você está médico, ou você existe uma diferença muito grande do ser e do estar, né? Porque ele é fixo, o estar ele é temporário. Então isso é uma coisa bastante importante de a gente entender aqui. E uma outra coisa que eu tenho dito, assim, a gente não foi educado a conectar a fonte de prazer e satisfação com o trabalho. Então, por isso que é uma nova mentalidade, é uma nova maneira de você pensar que sim, quando você procurar um novo trabalho, que você pode encontrar essas fontes de prazeres. Agora, a gente tem que entender aqui dentro, aqui no coração e aqui dentro dessa nossa mente racional, o que tem realmente, o que me dá prazer, o que me dá satisfação, o que me dá alegria. Então, por isso que eu quero muito, muito, muito que você anote aí. Eu vou te explicar 7 prazeres aqui, que está relacionado ao trabalho, e que eu gostaria muitíssimo que você pensasse nesses prazeres. E aí, uma outra coisa muito importante a gente entender, assim, que porque você ter qualidade de vida é alegria, mas é essencial você encontrar a qualidade de vida no seu trabalho, mas não é uma vida sem problema. Uma vida sem problema, assim, uma vida perfeita, ela está no cemitério, ela não existe aqui no nosso mundo terreno. Então, assim, a gente tem que entender que a satisfação, ela pode existir. Vai existir problema, vai existir perrengues, mas a maior parte do tempo você vai estar fazendo com o que se conecta com seus valores, com as suas crenças, o seu eu, a sua personalidade, o seu eu verdadeiro. Combinado? Então, assim, e aí quais são os benefícios, né? Assim, bom, Elisa, vai ser interessante, eu entendi que prazer, porque o prazer ele está muito conectado com algo positivo, interessante, legal. Mas quais que são os benefícios reais de eu pesquisar esses prazeres? Eu diria assim que todas as pesquisas que falam sobre qualidade de vida, está muito interligada com a produtividade. Quando eu consigo ter qualidade de vida, é que eu estou produzindo um trabalho que seja bom para mim, pelo que eu gosto, e também produzindo para o outro, porque afinal nós vivemos numa sociedade. A gente precisa também ter esse reconhecimento externo e interno, mas primeiro tem que ser aqui, depois fora, né? Então, quando a gente consegue ter essa satisfação, a gente consegue ser produtivo, conseguir bons resultados. Quando a gente tem bons resultados, no final do dia a gente vai perceber assim, nossa, eu tive um dia que eu consegui produzir
algo para mim e para o outro. Então isso é muito importante para a nossa qualidade de vida, a nossa satisfação profissional, né? E uma outra coisa bastante importante é que você vai ter problemas, claro, como eu te expliquei, mas você vai ter a maturidade de entender que uma vida satisfatória é uma vida que me preenche a maior parte do tempo que eu gosto, o que eu sinto realmente prazer, mas não vai estar, não vai ter, não é que vai ter, todos os problemas vão sumir, todas as situações ruins vão desaparecer. Pelo contrário, né, a gente vai ter que ter problemas, porque os problemas também nos moldam, as dificuldades também, elas são importantes para nosso crescimento pessoal e profissional. Então, não é que você não vai ter essas dificuldades, mas você está quando você está mais conectada com esses prazeres, com essa sensação de que eu estou fazendo algo para mim e que o outro também pode se beneficiar desses prazeres, aí tem essa sinergia, essa sincronicidade que eu acho que é muito importante. Então, quando você... E também uma outra questão bastante importante que eu falei na aula passada, sobre os talentos, né? A gente está tão focado no que a gente é ruim, no que a gente não é boa. Agora, quando a gente consegue focar nesses prazeres, consegue focar no que a gente nos traz satisfação, a gente encontra automaticamente os nossos talentos, que é aquilo que a gente sente, a gente pensa, assim, automaticamente, e que produz um resultado positivo, que é a definição de talento. Se você não assistiu a aula de talento, eu super te recomendo assistir a aulas de talentos, porque assim é uma metodologia sensacional, baseada na ciência e que tem resultados concretos. Combinado? Então, vamos falar, vamos então explicar sobre os nossos talentos. Há uma outra coisa bastante importante que eu queria que você entendesse aqui, que é, por que isso é tão importante também, quando a gente encontrar os pontos de prazeres, é que você entende melhor também os seus valores, as suas crenças verdadeiras e autênticas. Aí você consegue construir limites para se proteger do que os outros vão dizer dos seus prazeres, das suas decisões. E assim, mesmo que alguém te force novamente ou continue te forçando a fazer alguma coisa, você sabe que esses prazeres estão conectados com seus talentos, que estão conectados com seus valores, e que isso é uma fonte somente sua, e que independente do seu pai, sua mãe, alguém possa falar A, B ou C, você tem essa certeza, você tem essa segurança de que é isso que você quer e que é isso que você quer fazer a partir de agora. Então, mesmo que fale alguma coisa, você tem condições de se proteger, que eu acho que é muito importante a gente ter essa certeza, essa autoconfiança. Combinado? Bom, então vamos lá. Então, o primeiro prazer é o prazer da beleza. Eu vou te dar vários exemplos, como eu expliquei várias situações, várias mentalidades. Agora eu quero dar bastante exemplos bem concretos para você poder se reconectar com pelo menos esses 7 prazeres. Na verdade, é um total de 12 prazeres que eu explico lá no meu curso com bastante detalhes. Aqui também eu vou explicar com bastante detalhes, mas por questão de tempo, vou explicar 7 que eu acho muito importante você entender esses 7 prazeres, tá bom? Então, assim, vou beber a minha água. Então, pega um papel e uma caneta para você poder anotar. Então, assim, vamos começar com o prazer da beleza. O prazer da beleza é quando você estava na escola, que a professora pedia para você escrever uma redação, você ficava mais preocupado em escrever um título bonito, que tivesse colocasse uma canetinha para você poder grifar, e depois você gosta de colocar algumas florzinhas, você gostava de colocar, de ter algo estético para sua redação. E aí você ficava tão preocupado com a parte estética que na hora de escrever, às vezes você até esquecia que tinha que escrever a redação, de tão focado que você ficava na hora de escrever a redação. Um outro exemplo que eu posso te dar, por exemplo, você está andando na rua, aí você percebe que 2 prédios, eles estão simetricamente desalinhados. E você fica assim, vendo um incômodo, porque na sua percepção estética, eles estão desalinhados e você sente um incômodo mesmo. Então você tem vontade de arrumar isso, porque para o seu senso de estética não está muito interessante. Por exemplo, eu vou te dar um outro exemplo. Por exemplo, você vai à praia, você sai num dia de sol, e aí você começa a perceber no céu que tem vários tons de azul,
de azuis, né? Vários tons de azuis, e que esses tons de azuis, eles se reconectam e você percebe nitidamente que existe uma diferença entre eles. Eu estou falando aqui da beleza, do prazer da beleza, tá bom? E aí, por exemplo, você também quando começa a ler um livro, você fica bastante preocupado, por exemplo, um livro que eu gosto de falar bastante, esse livro assim, ele é técnico, então ele é um pouco diferente. Você fica bastante assim, preocupado como é que esse livro ele tem capa dura, se não tem, como é que ele está escrito, qual que são os tipos de fonte. Você está muito preocupado com a beleza em si, a estética em si, do que necessariamente o que está escrito dentro. Então, por exemplo, um outro exemplo, quando você está assistindo um filme, você está mais preocupado com as cenas interiores do filme. Por exemplo, um cômodo do século XV, que assim, é muito interessante, que se conectou com o quadro que está atrás e que se conectou com o que você acha de bonito e de belo, mesmo que a história tenha uma discrepância, não tenha uma conexão lógica, mesmo que, por exemplo, os diálogos não sejam muito interessantes, mas você percebe o cenário em si. Então, isso seria o prazer da beleza que você pode encontrar no trabalho. No final dessa live, eu vou te dar várias dicas e sugestões de como é que você pode utilizar esses prazeres na sua vida para encontrar um trabalho que você realmente gosta e que você pode amar e que você ama na realidade, né? O segundo aqui que eu quero te explicar é o prazer da criatividade. Esse prazer é muito interessante também, porque você adora quando alguém pede que visualize e avalie o futuro. Então, por exemplo, a gente deveria entrar no mercado americano ou japonês? Será que é melhor a gente fazer para esse final de ano, é melhor fazer cartões de natais enfeitados com que tipo de coisa? Você, por exemplo, quer fazer um negócio com alguma empresa que de repente você viu na televisão, que você achou interessante, porque está muito conectado com o que você faz, que você pode conectar com essas histórias. Você sempre, quando vê alguma coisa, você consegue encontrar uma solução criativa para aquela situação. Isso vem assim tão naturalmente para você, que esse é o prazer da criatividade. Uma outra situação é que, por exemplo, você é professora, por exemplo, ou você é dentista, ou você é médico, se você é médica, você começa a pensar no sistema médico ideal. Se você é professor, por exemplo, você começa a imaginar, pensar no sistema educativo ideal ou alguma coisa que seria interessante para você e para o mundo. E que isso parece que vem tão naturalmente, essa criatividade para você, que você começa a viajar. E, por exemplo, se você gosta de arquitetura, por exemplo, você consegue imaginar uma cidade perfeita na sua visão, que eu acho que é o ponto de prazer de quem tem a criatividade muito alta, né? Porque a criatividade, ela não só é a estética, e sim resolver problemas para alguma situação como que a gente consegue de uma forma criativa resolver problemas. Então, por exemplo, você gosta de ponderar qual imagem funciona melhor na sua apresentação e vive tentando encontrar maneiras eficientes de transmitir as suas ideias. Então, por exemplo, aqui, eu gosto muito também disso, assim, como é que eu posso melhorar a minha forma de falar? Como é que eu posso melhorar a minha maneira de expressar verbalmente? Nos meus cursos, como eu acho muito importante a gente ter a expressão visual, a auditiva, mas também colocar apresentações, colocar PowerPoint, colocar visualizações, para que as pessoas consigam conectar com os 5 sentidos que a gente tem. Quanto mais a gente conecta com os 5 sentidos, mais a absorção é maior. Então, isso me preocupa bastante. Então, a criatividade não é só de criatividade de um artista, né, quando a gente pensa, mas sim a criatividade para resolver problemas cotidianos de uma forma criativa, de uma forma efetiva também, que faz parte do prazer da criatividade. E aí uma outra coisa bastante interessante a gente entender, que quando a gente usa esses pontos de prazeres, a gente faz de uma forma tão espontânea que até de graça você poderia fazer. De tão espontâneo, de tão sensacional que é para você usar esses pontos de prazeres no trabalho.
Bom, agora o terceiro ponto de prazer aqui é o prazer da expressão pessoal. Vou te dar um exemplo. Quando você era criança, você gostava que os adultos, as pessoas, pedissem opinião para você. Então, assim, às vezes você até se decepcionava porque você não sabia muito bem qual que era o assunto, mas você queria dar a sua opinião, porque dar a sua opinião era importante, independentemente se você tivesse errado. Assim, estar falando, opinando era importante para você. Por exemplo, no recreio da escola, você adorava ficar criando personagens, criando histórias que ajudassem você a ir além das suas limitações, essa expressão corporal, essa expressão pessoal. Como é que você expressa a sua criatividade, a sua forma de ser nesse prazer. Então, por exemplo, você gosta de ser ouvido, basicamente, né? Então você fica irritado quando você tem alguma coisa a falar e as pessoas não te ouvem, não prestam atenção no que você quer falar. E aí algumas pessoas, inclusive, te acham até narcisista, mas na verdade não é questão de narcisismo, é que você adora, ama de paixão compartilhar aquilo que você gosta. E não é nem questão de autoestima. E sim, é uma espécie de generosidade que você tem, que você quer compartilhar isso com o mundo e com as outras pessoas. Então, por exemplo, no emprego que você já teve, a gente teve uma reunião, e aí você começou a expressar todas as ideias, todas as situações que poderiam ser expostas para aquele tipo de problema, mas daí o seu chefe, o seu gerente, ele te chamou assim no cantinho e disse assim, olha fulano de tal, as suas ideias, elas são bastante interessantes, mas infelizmente elas não são todas viáveis ou pertinentes. Na verdade, a pessoa quis dizer assim, olha, você fique tranquilinho aqui, porque assim, as suas opiniões, elas são só opiniões. Mas na verdade, eu acho que eu acredito muito que você só está no lugar errado. Mas assim, é uma observação de como que você pode entender que você tem essa expressão pessoal muito alta. Eu, por exemplo, tenho essa expressão alta muito, muito grande. Eu sempre brincava de ser professora, por exemplo. Eu queria que as pessoas me ouvissem, mesmo que eu não tinha absolutamente nada para falar. Mas como eu gosto de estudar, eu gosto de poder me expressar, eu sinto quase que uma necessidade de fazer isso, por isso que eu faço o que eu faço. Então, por isso que quando todas as profissões que eu tive até hoje, o que eu gostava muito era de ensinar, de passar conhecimento, e conhecimento com ação, né? Porque conhecimento por conhecimento todo mundo tem. Agora, como é que eu coloco isso em prática, que eu acho que é o mais importante? E aqui voltando, eu gosto muito de falar dessa expressão pessoal, porque tem muitas pessoas que são limitadas a não se expor, a não falar, porque as minhas ideias não são interessantes, porque eu não tenho muitas ideias, acredito que quase que todas têm, mas em ambientes diferentes, né? Uma outra coisa que você pode perceber que o seu prazer da expressão pessoal, ela está em alta quando, por exemplo, você lê uma autobiografia de alguém ou que você, por exemplo, gosta de alguma autobiografia de histórias de vida que as pessoas se expressaram e como é que elas tiveram esse resultado. Você, por exemplo, gosta de que as pessoas façam perguntas para você a seu respeito, para você poder responder a essas perguntas. Você adora quando você toca na alma de alguém através das suas palavras, através dos seus gestos, através das suas expressões corporais também. É uma forma de você entender essas expressões pessoais. Então, agora a gente falou de 3, né? Então seria o prazer da criatividade, o prazer da beleza da criatividade, da expressão corporal, e a 4, o prazer de liderar. Gente, vocês estão me acompanhando aqui, tá tudo bem? A gente está com 29 pessoas aqui, sensacional, a gente está com todas as pessoas. Eu gostaria de saber se vocês estão acompanhando, porque eu gostaria muitíssimo a gente falou de talentos, mas eu queria te explicar concretamente como é que a gente consegue entender esses prazeres que estão conectados com os nossos talentos. Me fala aqui se vocês estão entendendo ou não, se vocês estão acompanhando o que eu estou explicando aqui bastante concretamente, estão conectados. Enquanto eu bebo a minha água. Ótimo. Maravilha. Bom, para quem chegou agora, eu estou explicando sobre os pontos de prazeres que você pode encontrar no trabalho. Então, várias pessoas estão dizendo que sim, sim. Sensacional. Então, vamos para o 4º prazer.
que seria o prazer de liderar. O prazer de liderar é aquele prazer que você não quer ser apenas o responsável, não é a posição que te dá prazer, é muito mais por ser responsável por alguma atividade. Então, por exemplo, na escola, tinha muita gente que queria ser o capitão do time. E aí, só que assim, a pessoa estava muito mais preocupada em ser o capitão do time do que ser responsável pelo time. E você tem até um tipo de aversão quando só é a posição e não é a responsabilidade do projeto, não é a responsabilidade pelo trabalho em si. E também o prazer da liderança também ela está muito relacionada com a oportunidade que você tem de colocar as suas ideias em ação, que está um pouco conectada com as suas expressões pessoais que eu acabei de explicar. Então, por exemplo, você também gosta quando os outros te pedem conselho. E não só diz não só o que vem à sua mente, você gosta que as pessoas te perguntam para resolver certos tipos de problemas e que, claro, que você quer que essas pessoas confiem na sua avaliação, na sua opinião, na sua sugestão. Às vezes a língua não move muito bem. Então, assim, você gosta de ouvir de falar de líderes que não tiveram algum sucesso padrão, mas, por exemplo, quando você tinha 14 anos, quando você era muito adolescente, você gostava de ouvir histórias ou ler historinhas daquele general, daquele super-herói que se rendeu para salvar vidas de soldados, que se rendeu para salvar vidas ou transformar pessoas, mesmo que ele tenha perdido a batalha, mesmo que não tivesse dado muito certo. Mas o que eu achava muito mais interessante é que esse general, esse seu super-herói, ele fazia coisas para o outro de uma forma bastante responsável, com o outro e para o outro também, né? Então, por exemplo, quando as outras pessoas, acontece alguma outra situação, todo mundo entra em pânico, todo mundo fica assim preocupado, entra em pânico e não sabe resolver o problema. Você não, você é aquela pessoa que tem um pouco mais de sangue frio, sabe conseguir resolver o problema e você sabe o que tem que ser feito naquele momento, assim, tem bastante calma para resolver aquela situação de pânico, aquele incêndio que está acontecendo na sua empresa ou na sua casa, por exemplo. E olha, gente, todos esses prazeres, eles também são quase que naturais para você e essa é uma fonte de bastante satisfação quando você consegue colocar isso em prática. E aí, por exemplo, uma outra forma de você entender também, quando alguém diz que se é possível você evitar responsabilidades, você assim quase que odeia essa pessoa, porque ela só quer estar lá, mas não estão assumindo responsabilidades. Mas acho que é bastante interessante a gente entender que tem pessoas que gostam de responsabilidade, tem pessoas que gostam de cumprir responsabilidades, que são pessoas diferentes e que tudo bem também que a gente entendeu em talentos, né? Então, um outro exemplo que eu posso te dar assim, quando você era pequena, você se empolgava com a ideia da fama. Mas não era só o que atraía a fama, mas parecia um efeito quase que colateral e bom de você estar fazendo o que você realmente gosta, liderando as pessoas, tendo essas responsabilidades com o que você gostava de fazer. Então, esse seria da liderança. Não exatamente ser o líder com uma ideia como a gente tem de liderança, mas sim de estar responsável por situações, por projetos, por pessoas, que é o que seria o prazer da liderança. E aí, o quinto prazer é o prazer de ensinar. Então, assim, quando você por exemplo, o prazer de ensinar, ele também está muito ligado a mim. Sempre quando eu fui criança, isso sempre esteve em vários momentos da minha vida, mas eu fui só perceber realmente isso depois dos meus 50 anos. Então, por isso que eu quero muito que você entenda esses prazeres, para você começar a descobrir um pouquinho mais cedo o que realmente faz seus olhos brilharem, o que realmente te enche o coração. Então, por exemplo, quando alguém comete um erro, você sente quase que uma necessidade espontânea de corrigir aquela pessoa, de explicar por que aquele erro foi cometido, de mostrar para ela que na próxima vez esse erro foi cometido, que da próxima vez a gente pode fazer de uma maneira diferente. É quase que uma necessidade assim que você tem. Quando você, por exemplo, tinha 7 anos, você tinha uma professora assim que era maravilhosa, você tinha ela como exemplo e tinha ela como
assim como modelo para ser seguido, porque você via aquela professora como uma forma de identificação sua quando você era criança. Então, por isso que é uma forma também de você entender se o ensinar, ele está conectado com você, né? Então, você, por exemplo, você adora a sensação de oferecer o seu conhecimento para outra pessoa e de transformar o pânico e a frustração dos outros em domínio e confiança, porque eu sempre digo, né, que assim, o conhecimento ele é sensacional e ele é transformador. Mas agora com o Google, ele não é tanto assim, porque quase que todas as informações a gente consegue encontrar na internet. Agora, o que a gente não consegue encontrar é uma informação organizada e com ação, que é o que a gente pode transformar vidas, a gente pode transformar pessoas para ter mais confiança, para a gente ter mais domínio do que a gente gosta e do que a gente ama, o que a gente é bom em fazer, e que é isso que eu acho que o prazer de ensinar está aqui dentro, sabe? E uma outra característica do prazer de ensinar é que você sabe que precisa ter cuidado quando dá as suas lições, porque ninguém gosta de se sentir tratado com arrogância, mas na verdade não é nem arrogância, porque você preenche as lacunas do conhecimento que enxerga no outro. Por exemplo, eu tenho um talento chamado individualização, eu consigo perceber quando uma pessoa tem um tipo precisa ser desenvolvida de uma outra forma. E aí eu fico tentando melhorar, ajudar, dando dicas, dando assim, sabe, aqueles empurrãozinhos, né? Empurrãozinhos, empurrão. Às vezes o português me sai. Então, assim, e aí, assim, as outras pessoas podem ver isso até como arrogância, mas é o contrário, é uma sensação, eu diria que é um ponto de prazer, uma certa satisfação e necessidade de fazer isso, que é que a gente entende quando você sente esse ponto de prazer no ensinar. Será que eu consegui explicar isso? Que é tão gostoso de você sentir isso, que você pode fazer isso, que assim, esse é realmente o ponto de prazer. Outro ponto é o prazer da independência. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando você, assim, eu gostaria que você lembrasse quando você tirou a sua carteira de motorista, quando você começou a dirigir pela primeira vez, e você teve aquela sensação de liberdade e aquela sensação de que a vida estava no seu controle através do seu volante. Aquela sensação de que assim, eu consigo, eu posso, quando a gente começa a dirigir, e que eu gostaria que você se conectasse. Se você conseguiu sentir isso, é que o prazer da independência, ele está muito forte em você. Por exemplo, quando todo mundo na sua casa tá dormindo, você acorda mais cedo para trabalhar nos seus projetos. Ou, por exemplo, quando você vai para a empresa, ou para o consultório, ou para o seu trabalho um pouquinho mais cedo, antes que as outras pessoas, para você poder organizar a sua agenda, para você poder organizar o seu trabalho, que é uma característica das pessoas que também gostam da independência. Outra questão, um outro exemplo é para você, por exemplo, você gosta de ficar sozinho e isso não é incômodo nenhum. Para as outras pessoas pode ser até um tédio e pode ser ruim. Mas para você ficar sozinha, estar escrevendo, estar com um livro, ou somente pensando, a solitude não é um problema para você. E você, por exemplo, você foge de viagens que tem um guia, que tem várias pessoas juntas. Você prefere fazer viagens sozinhas, você prefere fazer viagens que você pode estar com você mesma para você poder se reconectar com você, e que esse é um prazer da independência. Uma outra ideia aqui, um outro exemplo para você entender, que você fica super empolgada, interessada, quando você lê uma reportagem de um sujeito, de uma pessoa que largou o emprego no banco e foi trabalhar com importação de abacate na África do Norte, África Ocidental, por exemplo. Ou quando você ouve a história de uma mulher que abandonou uma carreira promissora no Japão, mas que mudou para o Canadá para só ensinar profissionais insatisfeitos a trabalharem com o que amam. Se você tem
essa identidade é porque também essa independência ela é importante para você. Então, por exemplo, quando você é acusada, por exemplo, de não saber trabalhar em equipe, que você gosta mais de trabalhar sozinha do que em equipe. Mas é claro que a gente também tem que aprender a trabalhar em equipe, mas o natural, o ponto de satisfação é quando você trabalha com você mesmo nos seus projetos, ou quando você trabalha com a equipe, você tem a reunião da equipe, mas você precisa daquele momento para você trabalhar sozinha, que eu acho que é um ponto de prazer da identidade, da independência aqui. Aí o sétimo é o prazer de ganhar dinheiro. O que é o prazer de ganhar dinheiro? Que é que assim, as pessoas elas são motivadas a ganhar dinheiro, não estão fazendo por ganância apenas. Pode ter só e pelo contrário, na verdade, não é nem ganância. Então elas podem apenas estar viciadas na intensa satisfação que um esquema bem sucedido que gera dinheiro e pode dar satisfação. Então assim, o dinheiro é o resultado da boa entrega que a pessoa faz. E que não tem absolutamente nenhum problema disso. Então, assim, a ganância eu acredito que seja um problema, mas a ambição de querer ganhar dinheiro, que os resultados do seu trabalho pode sim ser recebido através do dinheiro, é também um ponto de prazer. E se você sente esse ponto de prazer, eu gostaria que você sentisse mais à vontade com esse resultado. Por quê? A gente precisa de algum tipo de resultado. Ou você tem um tipo de resultado que você quer um reconhecimento das outras pessoas. Ou você pode também, por exemplo, ter um reconhecimento financeiro e que é completamente natural. Agora, o que você não pode somente buscar essa parte financeira, porque daí a sua vida fica muito vazia, a sua vida fica muito sem nenhum tipo de brilho, né? Porque o dinheiro em si, eu digo que é uma energia, que ela é muito importante para nós vivermos, para nós pagarmos as nossas contas, para termos qualidade de vida. Mas a gente precisa mais do que pagar as contas. A gente precisa necessariamente, através do dinheiro, ter essa qualidade de vida e não ficar igual um ratinho buscando dinheiro. E aí eu vou te dar alguns exemplos de se o prazer de ganhar dinheiro é um dos prazeres para você. Por exemplo, você quando era criança, quando era bem criancinha, quando você tinha os seus 9 anos, por exemplo, você gostava de vender coisas numa barraquinha, assim, por exemplo, na escola, quando tinha quermesse, na minha época tinha quermesse, ou você gosta por exemplo, de obter lucros através do que você faz. Por exemplo, você fez algum desenho, fez alguma limonada, fez algum bolo. E aí esse bolo, as pessoas gostaram tanto que você começava a vender esses bolinhos, esses biscoitinhos, por exemplo. Aí você percebeu que as pessoas gostavam tanto, aí você ficou pensando assim, mas e se eu colocasse algum chantilly, ou colocasse alguma coisa que as pessoas gostassem mais? Aí você foi percebendo que se você fosse usando a sua criatividade, você conseguiria inclusive gostar mais, conseguia ter mais lucro com a sua venda dos seus salgadinhos, da sua limonada, ou qualquer que seja. Então você percebe que o entusiasmo das pessoas comprarem o que você tinha para oferecer para essas pessoas, que eu acho que é muito, muito, muito importante a gente entender aqui que o dinheiro é resultado de uma boa entrega, que isso te dava assim, uma sensação de muita satisfação, que é um dos exemplos aqui. Então, assim, um outro exemplo é quando você se empolga, quando você adivinha o desejo das outras pessoas, mesmo que não seja apenas uma adivinhação, é claro, mas assim, é o fato de sempre estar atento a pequenos sinais reveladores que as outras pessoas emitem sem perceber. Sabe quando você, no seu trabalho, você percebe que você consegue ter uma percepção um pouco mais aguçada que o outro e que pode isso levar a um resultado financeiro? É disso que eu estou querendo te falar. Então, é que você ama o lucro porque por vários aspectos ele é uma conquista psicológica, é uma recompensa por antecipar a necessidade dos outros e da concorrência. Isso traz assim um êxtase, na verdade, para sua satisfação, para sua felicidade no seu trabalho. Um outro ponto que eu posso te dar um exemplo assim, quando você, por exemplo, tem uma pilha de papelão
assim, que todo mundo joga fora, ou por exemplo, lixos que poderiam ser reciclados. Você sempre fica pensando assim, nossa, o que a gente poderia fazer com esse lixo? O que a gente poderia fazer com esses lixos que não são lixos, são resíduos, né, Lucas? Então, assim, são resíduos que a gente pode transformar em alguma coisa. E aí você começa a ver isso de uma forma que não só possa resolver o problema, mas possa dar lucro para uma sociedade, que eu acho que é o mais interessante do prazer do ganhar dinheiro. E aí você também fica muito empolgado e contente de que você sabe que, ganhar o dinheiro, eles podem estar conectados com virtudes como, por exemplo, o trabalho árduo, a eficiência, a disciplina, a sagacidade. Então, assim, você sabe que é bom ter dinheiro e que sim, o dinheiro ele compra muitas coisas, mas o prazer não está não só no trabalho, o prazer está na consequência que vem dele e que isso é uma sensação muito boa de você sentir. Será que eu consegui explicar um pouquinho sobre esses prazeres? Então, eu vou recapitular um pouquinho. Então, eu já falei do prazer da beleza, da criatividade, da expressão pessoal, da liderança, do ensinar e do prazer da independência e do dinheiro. E aí, agora que a gente já entendeu desses 7 prazeres, como é que eu coloco isso em prática? Que todas as minhas lives, eu vou explicar bastante, a gente vai ter essa mudança de mentalidade, mas a gente vai ter bastante mão na massa. Como é que a gente vai fazer isso? Então, papel e caneta na mão de novo. Tá bom? Então, primeiro, depois de você ter ouvido todas essas minhas descrições concretas, eu gostaria que você observasse quais dessas 7 prazeres, pontos de prazeres no trabalho que mais te empolga, mais que despertou aquela lembrança de quando você era criança, de quando você começou a trabalhar, de quando você começa a pensar num trabalho. Aí eu gostaria que você reconectasse primeiro. E aí eu gostaria que você fizesse um outro exercício. Dessas categorias, dessas 7 categorias que eu expliquei, eu gostaria que você acrescentasse alguns detalhes da sua vida, algumas situações que você já viveu no passado e que tem evidência desses prazeres que eu acabei de te explicar. Então, esses prazeres que elas podem estar em situações atuais como posteriores. E que o mais interessante de tudo isso, quando você começa a fazer esses exercícios, pode ser que demore um pouco para você fazer a conexão desses 7 prazeres com o trabalho que você fez anteriormente ou o trabalho que você faz atualmente. Mas, quando você estiver na fila do supermercado, quando você estiver esperando alguém, você vai assim, de uma hora para outra, pensar, aquele prazer da independência que a Annelise explicou, é isso que eu quero, porque eu tive uma situação assim, isso me deu muito, muito prazer. E aí eu queria que você reconectasse com isso. Então, assim, e por que eu digo isso? Porque a gente pode levar, assim, muito tempo para a gente descobrir o que realmente nos dá prazer, o que realmente nos ama, que faz nossos olhares brilharem e que pode ser uma investigação para a vida inteira. Afinal, nós estamos mudando, o mundo muda, os nossos valores, as nossas crenças também mudam. Mas se a gente não começa a partir de hoje, fazendo pequenos trabalhinhos e ajudando o nosso cérebro a nos ajudar, a gente nunca vai começar. Então, primeiro, é um começo para isso. Aí, depois que você fez esse exercício, o segundo passo é você conectar essa lista em nível de relevância para você. Então, a gente teve 7 prazeres, e desses prazeres, qual que é a prioridade 1, o prazer 1, o prazer 2, o prazer 3, o prazer 4 e assim por diante. Acho que tudo na vida a gente tem que colocar prioridades e conectando com essas situações de trabalhos anteriores. Então, e aí o que é mais interessante, assim, cada trabalho vai atender
prazeres diferentes. Por exemplo, algum trabalho ele vai satisfazer, por exemplo, a criatividade, mas você não vai ter oportunidade de liderar, por exemplo. Ou alguns trabalhos vão ter a oportunidade de você usar a sua criatividade, mas necessariamente não vai ter a condição de você ganhar muito dinheiro, por exemplo. Então, é sempre um jogo, né? Um equilíbrio, um balanço que a gente vai ter que fazer aqui entre as prioridades. Eu digo prioridade, prioridade vem de primeiro, vem de importante. O que é importante e significativo nesses pontos de satisfação para mim? Não é para o seu tio, para sua mãe, para o seu marido, tá bom? É para você. E aí, a gente classificando isso, a gente vai ter um pouco mais de clareza no que traz satisfação para nós. E aí, conhecendo esses prazeres, assim, eu diria que é assim, um ingrediente assim, fundamental para você descobrir que tipo de trabalho que te traz mais realização pessoal. Eu não tenho dúvida disso. Mas por si só, eles não traz toda essa realização. Um trabalho só em si, ele não traz só essa realização, porque eles têm que estar conectados com as minhas crenças e com os meus valores. E aí, entendendo esses prazeres, você também vai estar reconectando com seus valores, com as suas crenças e principalmente com aquelas crenças limitantes. Então, quais as fontes de prazeres que nós estamos entendendo aqui para a gente tirar essas fontes, essas crenças limitantes que nós fomos educadas ou estamos dizendo para nós mesmas? E aí, eu gostaria que você pensasse num trabalho que oferecesse bastante espaço para os prazeres que estão no topo da sua lista. E focar nesse topo dessa lista que são importantes e significativos para você. E talvez assim, a gente não chega à conclusão que todos os pontos de prazer eles não vão estar de acordo com tudo que eu quero. Mas você vai ter a maturidade que a gente explicou no começo de dizer assim, bom, esses tipos de prazeres eu não posso agora, mas esses 4 aqui, eu não posso abrir mão, porque ele faz parte do que eu acho que é importante para uma vida importante e significativa para mim. E aí, eu gostaria que você também fizesse um outro exercício. Você acessar, por exemplo, um site de emprego e nesse site de emprego ou no trabalho que você gostaria de fazer, conectando com essas fontes, com esses pontos de prazeres que eu expliquei, porque a meta aqui é treinar a sua avaliação de possíveis trabalhos relacionados aos pontos de prazeres que eu expliquei até então. Então, se por exemplo, se os pontos de prazer está conectado em abrir o seu negócio, qual seria a ordem mais importante para você? Se você quer começar a trabalhar, qual é a ordem que você precisa nesse momento? Então, assim, no geral, você também pode conversar com outras pessoas a respeito sobre esses pontos de prazeres, porque quando a gente conversa com outras pessoas, a gente consegue exercitar a mente, a gente consegue pensar de outras maneiras. E eu acho que sempre a discussão, quando a outra pessoa faz pergunta para você e vice-versa, você consegue perceber e entender pontos que sozinho você não consegue. Então, quando você conta isso para alguém, você se reconecta com você e se reconecta com o prazer do outro também. Porque quando a gente consegue entender o prazer do outro, a gente começa a se perguntar, será que eu tenho esse prazer ou não? Não. Ou esse prazer não é para mim. Isso também é bastante importante, né? De a gente entender. E uma boa sugestão aqui é que você faça esse exercício continuamente, porque a gente encontrar esse verdadeiro ponto de prazer, esse verdadeiro ponto do que você gosta, do que você ama, que faz os seus olhos brilharem, como eu disse anteriormente, é um treino que você tem que começar a partir de hoje. Então, a partir de agora, eu recomendo fortemente que você comece fazendo essa listinha, fazendo a sua ordem, a sua prioridade. Pega essa listinha, se reconecta com algumas situações que você fez, alguns trabalhos que você fez anteriormente e o trabalho principalmente que você quer fazer posteriormente. E tenta conversar com alguém para você poder discutir, para você poder entender um pouquinho mais desses pontos. Combinado? Bom, agora, assim, nós podemos, eu gostaria muitíssimo de responder as suas perguntas. Eu vou voltar aqui no chat, porque eu acho que tem algumas pessoas que me fizeram algumas perguntas que eu gostaria muitíssimo de responder aqui. E caso você tenha alguma pergunta, vai me colocando aqui que eu vou ter um prazer imenso de te responder, tá bom?
Vamos lá. Me adaptei a todos os trabalhos agora que percebi. Pois é, Rosângela. O ser humano é sensacional, né? Porque a gente tem a condição de se adaptar. O problema é que quando a gente adapta numa situação, a gente não entende qual que é o ponto de satisfação, o que realmente esse trabalho traz de prazer pra gente. E eu entendo perfeitamente isso que você está me dizendo, porque eu também tive 9 profissões no inteirinho da minha carreira profissional, porque eu fui aprendendo a gostar desse trabalho, aprendendo ou me convencendo que esses trabalhos eram bons para mim. Mas aí quando você chega num ponto que esse trabalho ele te causa muito mais dor do que satisfação, apesar de você estar numa vida estável no trabalho e como financeiramente, ele ainda traz insatisfação. Quando acontece isso, aí é uma hora de você perceber que esse trabalho não te traz mais prazer, não te traz mais alegria e qualidade de vida, que eu acho que é muito importante a gente entender aqui. Deixa eu ver aqui. Você descreveu exatamente o que eu tenho sentido. Faço o meu trabalho com dedicação, mas não tenho mais alegria e satisfação. Pois é, Roberta, o que a gente é e o que a gente faz é muito difícil de a gente desconectar, né? Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente fazer essa conexão aqui agora, porque eu sempre acho, sabe, gente, eu tenho certeza que todas nós aqui, nós somos bastante eficientes, nós fazemos nosso trabalho com bastante afinco, determinação e muita disciplina, fazendo um trabalho que a gente não gosta. Imagine só você utilizando todos esses recursos que você tem, fazendo o que você gosta. Quanto resultado você teria a mais para você e para o trabalho? Pense bem nisso, tá bom, Roberta? E para as outras pessoas também. Deixa eu ver uma outra pergunta, um outro comentário que alguém me fez aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Gente, vai me colocando perguntas. Você pode falar um pouco mais sobre a beleza? Pois é, o prazer da beleza, o prazer da estética, o prazer da arte, esse foi o primeiro prazer que eu te expliquei. Eu gostaria muitíssimo que, se você não assistiu toda a live, eu gostaria que você reassistisse, porque assim que terminar essa live, eu já vou postar no Instagram, então você vai ter a oportunidade de reassistir e assistir de novo toda a live inteira, tá bom? Enail. Me fala se eu pronunciei seu nome correto. Vamos lá, deixa eu ver. Então, Malu, você consegue sim, como eu te disse, eu vou fazer um post sobre isso, prometo para vocês. Mas também eu vou deixar essa live aberta. Logo que a gente terminar aqui, ela já vai estar disponível para vocês assistirem, perfeito? Estou nessa fase de entender o que realmente quero, independente de dinheiro, entende? Eu entendo completamente. Ela tá, eu não sei o nome dela, Casada e Romântica é o nome dessa pessoa. Eu entendo completamente, porque a gente pode ter muito dinheiro, a gente pode ter uma profissão que nos dá estabilidade financeira, mas que não tem conexão com os pontos de prazeres que o trabalho pode proporcionar para você. Você não tem aquela vontade de ir para o trabalho, mesmo que esse trabalho te traga ganhos financeiros. E eu até te digo mais, você fica até com peso na consciência de não estar contente por ter um trabalho, de ganhar bem e não ter satisfação. E eu posso te dizer com a consciência mais tranquila do mundo, porque eu vivi isso, e eu sei que várias pessoas que estão aqui estão vivendo essa situação, de que como assim eu não estou contente de tudo isso que você tem. Você tem tudo isso, mas que o mundo externo te disse que você precisa ter. Mas não te educaram para entender que a satisfação, a satisfação pessoal, profissional, daqui de dentro, ela tem que vir primeiro. E depois a satisfação e reconhecimento externo. E depois a estabilidade profissional e financeira. Então, eu entendo perfeitamente, acho que tem várias pessoas que... o seu nome é Francis. Oi, Francis. Será que eu consegui explicar?
e principalmente fazer com que você entenda isso, porque o dinheiro, a gente fica, às vezes parece igual um ratinho, né, à procura desse tal de dinheiro, e procurando comprar mais, ter mais poder aquisitivo, e na verdade é só uma compensação que a gente faz, sabe? Eu já fiz uma live falando sobre o que significa o sucesso e o dinheiro para você. Eu gostaria muitíssimo que você assistisse essa live, porque às vezes a gente compra o desejo de outra pessoa, o que nos foi comprado, e não o desejo interno que a gente tem. Depois desse exercício, imagina que vamos nos encontrar, mas aí como lidar com o fato de ter que começar do zero em outra área de atuação? Pois vá. Eu diria assim, que se você está descontente com o seu trabalho, se você já não aguenta mais esse trabalho, ou se você está nesse processo, e se você tem 40 anos ou tem 50 anos, você não vai conseguir fazer esse trabalho até os seus 80 anos, até você se aposentar ou o que seja. Porque se você já está tendo esses sintomas psicossomáticos de dor de cabeça, de não vontade de ir, de muita frustração, isso vai chegar num ponto de depressão tão forte, que você não vai ter mais a opção, você não vai ter mais a escolha. Então, por isso que é o convite que eu faço aqui para você, que geralmente eu falo, tô batendo muito nessa tecla, de a gente ter essa coragem de a gente começar do zero. Por quê? E a gente não vai começar do zero, minha gente. Isso é uma outra crença limitante, porque eu também pensava assim. E que se você foi profissional até então, você já teve uma carreira, você tem muita habilidade, mas que é só você que não está conseguindo encontrar e entender essas habilidades. Por quê? Tem várias habilidades comportamentais que você só adquire com a experiência, você só adquire com o trabalhar, você só adquire na carreira. E eu tenho certeza mais absoluta que todos nós aqui, que somos acima de 40 ou nessa média, eu tô com 50 anos já, mas assim, eu tenho certeza que a gente tem várias habilidades. E por que eu digo isso? Porque quando eu vim aqui para o Canadá, eu era socióloga, eu tinha um PhD, eu era diretora executiva, eu fiz várias coisas na minha vida lá no Japão. E quando eu vim pra cá pra fazer TI, eu achava que eu tinha que renascer, que eu tinha que começar absolutamente do zero. E isso, claro, que dá um desânimo muito grande, porque parece que você tem que renascer. E não é nada disso. E que é um trabalho que eu faço no meu curso, que eu digo que é auditoria das suas habilidades. Que a gente tem que fazer uma auditoria, um inventário mesmo dessas habilidades que você tem, todo mundo tem aqui, que eu acho que é bastante importante a gente entender. Uma forma de você fazer isso é avaliando que tipo de habilidades que te levaram ao sucesso na sua carreira até então, tá bom? A Lia diz assim: professor, não estou feliz no meu trabalho, mas como percebo, sinto prazer e me faz feliz quando percebo que posso ajudar de alguma forma, ou quando um colega consegue fazer o que tinha de errado. Pois é, assim, a gente tem que separar, sabe, Lia, o joio do trigo. O trabalho que você faz até então, o trabalho em si é que não te traz satisfação, ou é a equipe em si que não te traz satisfação, é a empresa em si que não te traz satisfação, é o trabalho em si que não te traz reconhecimento, mesmo você gostando, por exemplo, ou esse trabalho em si, você já não consegue ver nenhum tipo de significado, você não consegue ter nenhum tipo de conexão mais com esse trabalho. Que assim, esse trabalho está pagando as suas contas, mas ele não é o que te traz alegria, mesmo sabendo que você tem pessoas legais no seu trabalho, mesmo sabendo que você pode ajudar, que a gente tem que separar essas duas coisas. Por quê? Eu acho bastante importante, né, quando a gente tem essa insatisfação, por isso que eu tenho uma live, tem duas lives que eu fiz, para você poder distinguir que essa insatisfação são fatores externos ou fatores internos. Eu dou um pitaco aqui que provavelmente são fatores internos seus, isto é, existe uma satisfação muito grande aqui dentro, porque o que você quer, o que você gosta, o que você é boa em fazer não está necessariamente conectado com esse trabalho. Mas isso é uma coisa que eu gostaria que todos nós aqui pensássemos. Agora, quando a gente for mudar de profissão, quando a gente for mudar de carreira para realmente trabalhar com o que a gente ama, a conexão ela tem que ser aqui, dos fatores internos. Por quê? A gente tem uma propensão de culpar um outro
de coisas que eles não têm culpa. A gente tem propensão de dizer assim, olha, o Brasil está com problema político, o Brasil está com problema econômico, o Brasil está passando por um problema, mas por isso eu não tenho condições de mudar de carreira agora, por isso eu não tenho condições de dar o primeiro passo. O Brasil, o mundo sempre teve problema, mas mesmo assim sempre tiveram pessoas que conseguiram, apesar do problema político, econômico, enfim. Agora, o convite também que eu quero que eu faço aqui é para a gente focar no que nós temos controle. O político, o econômico, o social, a gente não tem controle, infelizmente, mas eu tenho sim controle. Eu diria que a gente tem 70%, 80% de controle no que a gente está escolhendo a partir de agora. Então, eu gostaria então que você checasse. E por isso que eu estou explicando, eu expliquei agora os pontos de prazeres que você pode ter no trabalho para você ter essa conexão aqui dentro. O que me dá prazer? A gente não foi educado a gente descobrir esses pontos de prazer que eu gostaria que você pensasse, tá bom? Apesar da insatisfação do trabalho atual, tenho medo de mudar da área. É normal? Nossa, Carmen, é completamente normal. Por quê? Por pior que a sua situação esteja ruim, a situação de todo mundo está ruim, a gente se acostuma até com o ruim. Por quê? Esse ruim é o conhecido, apesar da dor. Só que o problema, como expliquei anteriormente, quando esse ruim, ele começa a aumentar de nível, você acaba não tendo mais um poder de escolha, um poder de decisão mais, e é por isso que é o meu convite para você conseguir ter essa coragem de você realmente, que apesar do medo, apesar da incerteza, apesar da dúvida, você dar o seu primeiro passo. Eu não estou dizendo aqui para você sair do seu trabalho e procurar o que você ama. Isso é só irresponsabilidade, sabe? É só irresponsabilidade. Como é que a gente vai fazer isso? São pequenos passos planejados e organizados. E aí, olha só que interessante, o medo vai se dissipando, vai se acabando à medida que você dá esses pequenos passos. Eu tenho certeza, porque aconteceu isso comigo, acontece com os meus alunos e vai acontecer com você também, Carmen, e outras mulheres que estão aqui. Confie em mim, dando pequenos passos. Eu dou várias lives aqui, eu sempre dou pequenos passos que você pode tomar, então vários exercícios que você pode fazer. Então assim, sempre anote essas minhas dicas e principalmente esses insights que você está tendo à medida que eu vou explicando, porque isso é muito importante para você se reconectar com o trabalho que você ama. Tenho tantas habilidades, a Malu disse assim, tenho tantas habilidades que me atrapalham um pouco. Sem ser arrogante, sou boa em tudo que eu faço e isso, na verdade, me atrapalha. Pois é, eu também te entendo isso. Eu tenho um aluno que ele é justamente como você. Às vezes a gente tem até um pouco de um desafio para a gente entender. Mas sabe, Malu, eu tenho certeza absoluta que tem alguns tipos de trabalhos que você faz melhor que o outro, que apesar de você fazer bem, tem alguns outros tipos de trabalho que traz muita, muita, muita satisfação. E como é que você consegue perceber isso? Faça perguntas como, por exemplo, assim, se eu não precisasse pagar as minhas contas, se nunca mais eu precisasse trabalhar, eu faria esse trabalho, inclusive de graça. É uma forma de você entender se esse trabalho realmente traz satisfação, se está um ponto de prazer aí. Se você consegue fazer um trabalho, inclusive de graça, se você ganhar bem, aí você vai ter até um resultado, inclusive, maior. Confie em mim. Uma outra forma é você descobrir os seus talentos. Quando a gente consegue descobrir os nossos talentos, a gente consegue focar mais no que a gente é bom, no que a gente gosta e no que é natural pra gente. Isso é muito, muito, muito libertador. Então, minha gente, eu acho que eu respondi. A Lia disse assim, sim, como se minha missão de lá acabou. Pois é. Quando a gente sente, né, que essa missão acabou, e que tudo bem, sabe? Assim, a gente acha que a gente tem que ter um emprego para a vida inteira. A situação mudou, o mundo mudou, você mudou também. Entendendo que a sua missão nesse trabalho foi cumprida, que você fez com muita responsabilidade e comprometimento até aqui, e que você tem essa liberdade de fazer outros trabalhos e poder escolher outros trabalhos e que tudo bem também, sabe?
te dê essa liberdade de começar e recomeçar. Porque se você não recomeçar agora, vai ter um momento que você não vai ter oportunidade de recomeçar mais, porque você está numa situação tão depressiva, tão ruim, que a gente não tem poder de escolha mais. A Vá tá me perguntando assim, tem live sempre, toda terça e quinta, às 20 horas e 7 minutos, eu sempre faço lives aqui, como tanto no YouTube, no Instagram e no Facebook. Eu tenho postado várias informações, várias lives, vários posts para te ajudar, assim, vocês profissionais que estão insatisfeitas e frustradas, não sabem o que possam fazer, mas que possam trabalhar com o que vocês amam. Perfeito? Eu vou logo fazer upload dessa live, então vocês, por favor, assistam e mandem também algum DM para mim, algum direct também para mim, ou também façam um comentário aqui na própria live, tá bom? Então, olha, minha gente, muitíssimo obrigada pelo tempo e pela atenção e pelo foco de vocês aqui. E com todo o coração, assim, de coração e alma, eu espero muitíssimo que vocês consigam entender e que vocês se reconectem um pouquinho mais, aliás, um pocão a mais, com essa pessoa sensacional, com essa pessoa talentosa, profissional que você é. E na live de quinta-feira a gente vai falar sobre produtividade, que eu sempre falo aqui. Produtividade está muito conectada com a nossa qualidade de vida, que está conectada com os prazeres da vida, do trabalho também. E eu amo também falar de produtividade, porque assim, nós mulheres, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então assim, eu acho que você vai se conectar bastante com essa live. Então na próxima quinta, às 20 horas e 7 minutos, eu vou falar sobre produtividade, vou dar várias dicas bem legais e sensacionais para vocês, tá bom? Então, assim, um grande abraço e muitíssimo obrigada. Obrigada para todos que estão aqui e espero você na próxima quinta-feira. Um grande abraço.